Pessoal, antes de começar a modelar, como eu falei anteriormente, nós precisamos planejar o nosso modelamento, né? E o que nós vamos fazer, ou o que nós vamos desenvolver aqui no nosso curso, é este dispositivo de furar. Então, nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos analisar, né? Este dispositivo para furar, ele tem aqui uma referência. Aqui, ó, nós temos os eixos X e Y aqui, né, nessa vista. Então, esta vista aqui, ela vai ser o nosso plano frontal lá no SolidWorks, tá? Aqui, nós temos os eixos Y e Z. Tá? Então, esta vista aqui é a nossa vista lateral, né? E aqui nós temos os eixos X e Z. Então, aqui vai ser o nosso plano superior, tá? Então, só para a gente ter aqui como referência estes eixos, porque a partir destes eixos é que nós vamos modelar lá no SolidWorks. A referência do nosso dispositivo, ela está aqui. Então, este desenho é o desenho de montagem deste dispositivo, ok? Então, neste desenho de montagem, nós temos aqui uma lista de materiais, ok? E aqui nós temos a indicação de cada peça. Nós vamos modelar todas as peças que estão aqui, menos os parafusos, né? E menos o produto, tá? O restante das peças que compõem este dispositivo, nós vamos modelar, tá bom? Então, só para nós entendermos aqui o que é que faz este dispositivo. O produto, ele vai entrar aqui, né, nesta peça 4, vai guiar aqui nesta peça 4, e tem um furo no produto, e no dispositivo, este pino vai localizar esta referência do produto. Tá? Então, aqui o produto vai guiar neste eixo, vai posicionar neste pino e vai fazer um furo aqui na lateral. Ok? Então, este é o processo. Então, neste processo aqui, nós temos uma arruela que vai ser fixada. Aqui tem um prisioneiro. Então, quando eu desaperto a porca, eu tiro esta arruela e libero o produto para sair depois de furado. Ok? Quando eu vou fazer um novo produto, eu insiro este novo produto, guio aqui neste item 4, alinho no pino 6, coloco a arruela, aperto aqui a porca, fixo a minha peça, e aí eu executo a furação no dispositivo, tá? Perdão, a furação no produto. Então, é um dispositivo bem simples. Um dispositivo simples e que nós vamos utilizar este dispositivo para o modelamento das peças, tá? E nesse dispositivo, a primeira peça que nós vamos modelar é este item 2 aqui, ó, subconjunto base. Então, este subconjunto base, ele é um subconjunto dentro do conjunto dispositivo. Então, nós vamos modelar as peças deste subconjunto,
que está aqui, ó, subconjunto base, que é este desenho. Tá? Então, neste subconjunto base, nós temos 3 peças. Então, nós vamos modelar estas 3 peças, que são o seguinte. O item número 1 é a placa suporte, que é esta placa aqui, ó. Ok? Nesta placa eu tenho furações, né? Eu tenho um rebaixo que foi feito aqui nesta placa, que está anotado aqui, ó. Eu tenho um rebaixo feito, ok? Ela tem uma espessura de 15 milímetros e eu fiz um rebaixo com a medida de 12. Então, tem um rebaixo aqui com a medida de 12. Tem as furações, né, que são furações passantes. Este furo de diâmetro de 30 é passante, né? Estes furos aqui de 6,5 é passante. Este furo aqui de 16 também é passante. E tem estes outros furos aqui, que são furos para fixação da placa superior. Estes furos, eles são cegos. Então, nós vamos utilizar aqui no modelamento desta peça 1, muito o recurso de furação, porque tem vários furos. Ok? Então, nós vamos utilizar muito aí o recurso de furação. Depois, nós vamos modelar o item 2, que é a base do suporte. A base do suporte é este item aqui, ó, número 2, que é a base aqui embaixo, né? Esta já é uma peça mais simples. É simplesmente uma base, né? Que ela tem 14 milímetros de espessura, tem 80 milímetros de profundidade e tem 72 milímetros de comprimento. Ok? Então, 80 por 72 por 14. E tem um chanfro aqui. Tá? E, por fim, nós vamos modelar o item 3, que é o reforço, que é este item aqui, ó, item aqui, reforço. Este reforço, ele tem este perfil, nós vamos precisar desenhar, né, o esboço com este perfil, e ele tem uma espessura de 6 milímetros. Ok? Então, para nós fazermos a usinagem deste subconjunto, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar as chapas todas em bruto e vamos soldar. Então, eu vou pegar a base, né, com a espessura aqui maior do que 14. Aqui o item 2, olha, ele tem a medida de 19 por 76 por 85. Né? Então, eu vou pegar aqui esta placa, vou soldar aqui, perdão, vou pegar a base, vou soldar a placa, vou soldar a nervura. E depois eu vou fazer as usinagens necessárias, né? Então, eu vou usinar aqui este rebaixo, vou fazer os furos, tudo depois de soldado este conjunto com as peças em bruto. Tá bom? Então, tem superfícies que não serão usinadas, ficarão mesmo em bruto, tá? Inclusive aqui, essa medida não é nem 85, é 80, porque eu não irei usinar aqui na lateral, tá? Só vou usinar algumas partes aqui, tá bom? Mas nós vamos modelar como se ela já tivesse usinada, e depois nós vamos fazer a montagem.
Vamos abrir aqui, vou compartilhar com vocês o SolidWorks, tá? Então, não sei se vocês estão aí nesta tela, mas se vocês estão nessa tela de boas-vindas, né? A gente já pode acionar aqui novo peça, tá? Nova peça. Então, nós vamos fazer aquela peça número 1 do conjunto soldado, né? Que é a placa. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó, em salvar. Então, vocês vão clicar aqui em salvar. Ok? Então, vocês vão lá na pasta documentos. Lá na pasta documentos, vocês vão criar esta pasta aqui, ó. Curso SolidWorks. Tá? Então, vem aqui na nova pasta, cliquem aqui em nova pasta e salvem com o nome Curso SolidWorks. Ok? Então, vamos começar a gerenciar os nossos arquivos do SolidWorks. Lembram-se, né, que eu falei disso na primeira aula lá com bastante ênfase. Falei bastante neste gerenciamento dos arquivos, né? Então, na pasta Documentos, vocês vão lá, cliquem em Nova Pasta, criem esta pasta Curso SolidWorks. Aí vocês vão criar uma nova pasta, e vão colocar aí Turma 2. Ok? Curso SolidWorks, Turma 2. E nesta pasta Turma 2, vocês vão criar duas pastas. Uma pasta chamada 2D e outra pasta chamada 3D. 2D e 3D. E vocês vão salvar este arquivo na pasta 3D. Então, cliquem na pasta 3D. E vocês vão colocar aqui o nome desta peça. O nome desta peça vai ser P de peça 02, que é o item 2, né? O item 1 é o produto. P02 traço, e aí vocês vão escrever em letras maiúsculas, né? Caps Lock ativado, vocês vão escrever placa traço suporte. Beleza? P02 traço placa traço suporte. E cliquem aí em salvar. Continuando, agora nós vamos iniciar o nosso modelamento. Primeiro, então, nós vamos fazer um esboço. Então, a gente vem aqui em esboço, né? Aqui na pasta esboço, e vamos selecionar aqui, ó, este ícone esboço.
E aí nós vamos selecionar um plano. Tá vendo aqui, ó, eixo XY? É o mesmo eixo lá, eu vou compartilhar com vocês aqui o desenho novamente. É o mesmo eixo aqui, ó, XY, tá? Então, como nós vamos fazer esta peça aqui, que é a placa, nós vamos desenhar este perfil aqui, ó, da placa, tá? Então, nós vamos lá no SolidWorks. Vamos selecionar este plano aqui, que é o plano frontal XY. E vamos desenhar aquele perfil, que é um retângulo. Então, clicamos aqui, ó, no retângulo. Ok? Retângulo. Nós vamos vir aqui no escolher o tipo de retângulo, retângulo de canto. Vou clicar num ponto do lado esquerdo aqui da nosso eixo de referência. E vou esticar até este outro ponto aqui. Ok? Então, eu fiz o meu perfil, o meu retângulo, tá? E agora nós vamos clicar aqui para sair do comando. Tá vendo? As linhas ficaram azuis. O que nós temos que fazer? Deixar as linhas pretas, né? Deixar elas pretas. Então, nós temos que localizar este retângulo com restrições, tá? Em relação à nossa origem aqui, ó, eixo Y e eixo X. Então, indo lá no nosso dispositivo, né, nós temos uma referência aqui de uma distância de 9,3 até o nosso perfil. Né? Temos essa distância aqui, ó, 9,3. Então, é essa distância que nós vamos colocar lá no nosso retângulo. Então, nós vamos lá na dimensão inteligente, né? Vamos aqui, ó, dimensão inteligente. Vamos selecionar a origem. Vamos selecionar esta linha e posicionamos aqui naquela medida 9,3. Tá? 9,3. Então, esta primeira medida de localização do nosso perfil, nós já colocamos. Vamos colocar a outra medida. Então, vamos lá no desenho. O desenho tem esta medida aqui, ó, de 53 em relação à origem, né, na altura. Então, 53. Vamos voltar lá no desenho. E vamos colocar esta medida, da origem até esta linha, 53. Beleza? Então, nós posicionamos já o nosso retângulo. Agora, eu preciso dar a medida de comprimento e a medida de altura, para definir aí o nosso perfil. Então, vamos voltar lá no nosso desenho novamente. Vamos lá aqui agora no subconjunto base, que é onde tem as dimensões, né, desta nossa peça. Né, tem esse perfil aqui, ó. Então, eu estou desenhando este perfil aqui, certo? Este perfil é o perfil de 12 milímetros, porque aqui eu tenho uma usinagem, né? E aquela distância, ela está pegando nesta linha de referência.
Então, o nosso perfil vai ter 12 milímetros de comprimento por esta medida aqui de altura, que é 93. Então, 12 de comprimento e 93 de altura. Então, vamos voltar lá no SolidWorks e vamos colocar esta medida aqui, ó, de 12 por esta medida aqui de 93. Feito? Ó, tá todo aqui definido já. Eu tenho o posicionamento deste retângulo, tenho as restrições aqui de vertical, de horizontal, então ele está todo definido. Quando eu defino, eu saio do esboço. Então, eu fiz o esboço, agora eu vou dar um volume para isto, né? Então, eu venho aqui em recurso, vou dar um recurso, o ressalto base extrudado. Então, eu clico aqui neste ícone, ó, né? Ressalto base extrudado. Deixa eu colocar aqui a anotação que é melhor para vocês acompanharem, né? Então, aqui, ó, ressalto base extrudado. Então, nós vamos selecionar este ícone e aqui ele diz o seguinte, ó, selecione um plano no qual esboçar o corte transversal do recurso, ou seja, eu poderia selecionar um plano para fazer o esboço ou um esboço existente a ser usado para o recurso, tá? Então, nós vamos selecionar aqui, ó, este esboço. Então, é só vir na área de trabalho e selecionar este esboço. Eu poderia ter feito isso também na árvore de trabalho, tá? Mas eu vim aqui. Então, quando eu faço isso, ele já vai me dar um volume. Então, eu já tenho um preview aqui do que vai ficar de peça. Eu vou dar a profundidade aqui desta minha placa, tá? Então, neste caso aqui, eu quero que ela, né, aqui é o meu perfil, né, o meu plano do esboço, que é o plano YZ. Eu quero extrudar metade para positivo e metade para negativo. Então, eu venho aqui, ó, na opção de condição final, seleciono aqui a seta e escolho plano médio. Tá? Então, eu venho aqui na seta da condição final e escolho plano médio. Quando eu escolho plano médio, percebo que está indo metade para um lado e metade para o outro, em relação ao plano do esboço. Ok? Então, aqui eu vou dar a medida que eu vou extrudar. No caso, a medida para extrudar, nós vamos lá no desenho para ver qual que é a medida. A profundidade é essa daqui, ó, 80 milímetros. Tá? 80 milímetros. Então, nós voltamos lá no nosso software, SolidWorks, e colocamos aqui a medida de 80. E damos Enter. Ó, já extrudou com 80. Então, veio 40 milímetros para cá e 40 milímetros para lá. Certo? Aí eu confirmo. Pronto. Né? Então, o meu primeiro perfil eu já fiz. Então, está anotado aqui, ó, ressalto extrusão 1. Tá? Então, o primeiro já fiz. Poxa, que bonito. Ó, tem todas as medidas. Eu consigo alterar estas medidas de acordo com a necessidade que eu tenho no projeto. Aqui nós vamos seguir o que está no desenho. Mas se fosse um projeto mesmo, eu poderia ir modificando se eu sentisse a necessidade
né, de aumentar a espessura, de modificar a profundidade, a altura, né? Então, se nós apertarmos aí, segurarmos o Ctrl e apertarmos o 7, ele fica na vista isométrica, tá? Então, Ctrl 7 fica na vista isométrica, fica melhor de eu enxergar. Agora, vamos voltar lá no desenho. Então, nós estamos fazendo aqui esta placa, né, o item 1. E nesta placa tem uma usinagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho um traçado aqui, ó, que tem um raio, né? Tem uma usinagem aqui, ó, nesse perfil, tá? Tá vendo a linha tracejada aqui? Então, eu tenho uma usinagem. Esta usinagem é esta daqui, ó, que é vista na vista superior. Esta usinagem aqui é um rebaixo que eu fiz aqui nesta minha placa, tá? Então, o perfil que nós fizemos foi na espessura de 2 milímetros. Então, eu preciso acrescentar aqui, lá no modelo 3 milímetros aqui de material, tá? Com este perfil aqui de usinagem, ó. Tá? Esse perfil aqui, este caminho, tá? Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Este perfil eu vou fazer aqui, é como se eu fizesse uma usinagem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho em esboço, novamente aqui no esboço, né? E vou selecionar aqui este ícone, esboço. E ele pede para selecionar um plano. Eu vou selecionar este plano aqui da frente, né? Porque é neste plano que eu vou fazer uma extrusão de 3 milímetros aqui de profundidade. Então, eu seleciono este plano, tá? Então, eu vou fazer o esboço nesta face aqui do meu modelo. E para ficar mais claro, eu aperto aí Ctrl 8. E o Ctrl 8, ele mostra aqui, na minha visão, o plano de esboço, para ficar mais fácil de desenhar o perfil, tá? Então, Ctrl 8. E eu venho aqui nesta ferramenta linha e vou traçar aquele perfil. Então, eu venho aqui, seleciono em qualquer ponto aqui dessa aresta para iniciar o nosso perfil. Desço até uma determinada altura. E agora, ó que legal, ó, se você voltar e retornar com o mouse, é como se fosse fazer um raio, aquele comando de linha, ele forma um raio, ó. Tá vendo? Tentem fazer isto. Tentem fazer como se vocês fossem movimentando o mouse e fazer um raio. É como se estivesse fazendo um raio com a mão, né? Como se você estivesse desenhando aqui manualmente este perfil, né? Então, você vem aqui, ó, traça um arco. E aí ele volta a fazer uma linha. E aqui nesse ponto, a mesma coisa. Volta com o mouse e tenta fazer um raio, ó. E aí nós vamos fazer outro raio. E fechamos o perfil aqui, ó. E vocês estão vendo aqui, já criam algumas relações, né? Ó, relação de tangente, né? Relação de tangente automaticamente. Horizontal, tangente, tangente, né? A conexão aqui, o coincidente com a aresta, coincidente com a aresta, vertical, vertical.
Então, algumas aqui já tem, tá? Então, eu preciso agora posicionar este perfil simétrico, né? Como eu aqui fiz a profundidade igual de um lado para o outro, eu preciso posicionar este perfil simétrico em relação à origem, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui neste caso? Eu vou vir aqui e vou fazer uma linha de centro deste ponto da origem até o ponto médio da linha. Então, se você vir aqui arrastar com a peça, o mouse, perdão, você vai localizar este ponto médio, né? Então, vamos amarrar nesse ponto médio. Então, eu clico no ponto de origem e clico aqui no ponto médio. Tá? Só faço uma linha de referência. E aqui, eu vou dar a restrição de vertical. Então, eu seleciono a linha e clico aqui, ó, tornar vertical. Beleza? Tornar vertical. Então, ela já tornou vertical no ponto médio. Então, quer dizer que o meu perfil vai ficar simétrico. Para realmente ficar simétrico, é necessário que este raio seja igual a este. Tá? Então, neste caso, eles são iguais. Então, eu venho, seleciono este arco, seguro o Ctrl apertado e seleciono este outro arco. Seleciono os dois arcos juntos. Tá? E venho aqui do lado esquerdo, nas nossas propriedades, e coloco aqui, ó, igual. Então, eu estou colocando a restrição de igual. Ok? Então, estes dois raios são iguais. Esta linha aqui, em relação ao ponto de origem, ela está vertical até o ponto médio desta linha. Então, agora, esse meu perfil ele vai ficar simétrico em relação à profundidade. Tá? E agora eu vou colocar as medidas para restringir este perfil. Então, vamos voltar lá no desenho. Que é este perfil aqui, né? Então, a altura deste perfil é 80 milímetros. E o raio, 12,5. Então, vamos colocar estas duas medidas lá. O raio de 12,5 e a altura de 80 milímetros. Então, nós vamos aqui no Dimensão Inteligente e vamos colocar desta aresta até esta linha, vamos colocar a medida de 80. E vamos colocar aqui este raio de 12,5. Agora eu preciso definir esta distância entre esta linha e esta. Então, vamos lá no desenho. E esta medida, ela está anotada aqui, na vista superior. É esta linha aqui de fora, 67 milímetros. Então, vamos voltar lá no nosso perfil. E vamos colocar a medida desta linha até esta linha, 67 milímetros. Pronto, já está definido totalmente o meu esboço.
certo? Quando o esboço está definido, nós saímos aqui, ó. Clicamos aqui, saímos do esboço. Agora sim, eu aperto Ctrl 7, retorno para visão isométrica, né? E aí nós vamos lá em recursos. Vamos selecionar aqui ressalto base extrudado. Ele deu essa mensagem, ó. Eu só posso extrudar um perfil aberto se eu tenho algum sólido existente. Se é o meu primeiro perfil, esse perfil tem que ser fechado, tá? Agora, como já tem um outro existente, ele fala o seguinte, ó. Fechar esboço com aresta do modelo, né? Eu posso, se quiser, inverter a direção. Vocês estão vendo aqui que ele está mostrando aqui uma direção, né? Ó. Ele está mostrando uma direção aqui. Então, ele está informando que ele vai fechar nesta direção. E é nesta direção que eu quero que ele feche. Eu não quero extrudar aqui o meio, né? Eu quero extrudar aqui a parte externa. Então, eu clico em sim. Então, ele vai extrudar aqui 3 milímetros. Tá vendo? Ele fechou este contorno externo. Aí eu confirmo. É isto que eu quero fazer mesmo. Ok. Tá? Então, este rebaixo aqui foi criado. Então, agora, nós vamos fazer as furações, né? Então, tem muita furação nesta peça. Vamos lá no desenho. E, primeiramente, nós vamos fazer este furo aqui, ó, de diâmetro de 30. Muito provavelmente essa medida não tem aí no desenho de vocês, né? É que eu fui perceber isto depois que eu enviei o desenho para vocês. Então, vamos considerar aqui um diâmetro de 30. Então, nós vamos fazer este furo de 30, que ele está colocado exatamente aqui, ó. No meio, na origem do nosso sistema de coordenadas. Tá? Esse furo de 30 está exatamente na origem. Então, vamos voltar lá para o SolidWorks. E nós vamos aqui no assistente de furação. Neste ícone aqui, ó. Assistente de furação. Tá? Clicamos neste assistente de furação. E aí nós vamos selecionar este tipo de furo. Tá? Porque eu tenho furo com rebaixo, furo escariado, este furo que é o furo simples, tenho furo com rosca, né? Outro aqui que é uma tarraxa, né? Afunilada. Então eu tenho vários tipos. Nós vamos selecionar este tipo aqui, ó. Então eu vou fazer um furo simples, tá? Um furo simples. Vou escolher o padrão. Neste caso, eu vou escolher o padrão DIN, tá? Tem outros padrões aqui que a gente pode escolher, né? Então, vou escolher o padrão DIN. O tipo vai ser de brocas de rosquear, tá? Não é furo guia. Depois nós vamos... Ou não, tamanhos de broca, é melhor. Tamanhos de broca. Então, padrão DIN, tamanhos de broca. E eu vou selecionar aqui o diâmetro de 30 milímetros. Ó, diâmetro de 30 milímetros. Ok?
Então, nós selecionamos o padrão, selecionamos o tipo de furo que nós vamos fazer, que é o tamanho de broca, selecionamos o tamanho do furo, que é de 30 milímetros, e aqui nós vamos selecionar a condição final. A condição final vai ser passante. Então, eu seleciono aqui passante. Tá? Repetindo, padrão, o tipo de furo, o tamanho do furo e a condição final, passante. Tá? E aí eu venho aqui, ó, nesta pasta posições. Quando eu clico aqui nesta pasta de posições, nós vamos selecionar a face que nós vamos fazer o furo. Então eu venho com o mouse aqui e seleciono esta face, que é a face onde vai ser feito o furo. E aqui vem o posicionamento de um ponto. Né? Deixa eu tirar aqui o destaque aqui da... Né, ó. Tá vendo? Vem um lápis, né, indicando onde eu quero posicionar este furo. Eu quero posicionar exatamente aqui na origem. Tá? Ele já, se você vier com o mouse, você vai sentir que ele vai, um magnético, né? Ele vai já buscar este ponto de origem, né? Que está aqui neste sistema de coordenadas aqui em vermelho, né? Então, é só eu posicionar no ponto, venho com o mouse, seleciono aqui no ponto e clico. Ele já fez o furo, né? E aí eu poderia fazer outros furos aqui. Como não tem outros furos, é só este furo, eu confirmo, dou um OK. Então, nós fizemos esse furo aqui, que é o furo de 30. Vamos lá no desenho. Agora, nós vamos fazer este furo aqui, ó, de 16 milímetros. Tá? Nós vamos fazer este furo aqui de 16 milímetros. Este furo já é um furo 16H7, é um furo de ajuste, né? Então, ele está posicionado em relação a este furo que nós fizemos, 21 milímetros para baixo e 21 milímetros para a esquerda. Tá? Vamos voltar lá no SolidWorks. E aí, nós vamos aqui no assistente de furação. Vamos selecionar aqui o furo simples, padrão DIN, só que nós vamos escolher agora o tipo. O tipo é furos guia. Furos guia. O diâmetro vai ser um diâmetro de 16. E aqui nós vamos escolher o ajuste H7. Lembram-se disso, que vocês estudaram isso? Furo ajuste H7 maiúsculo, né? E a condição final dele é passante. Então, vamos colocar estas configurações no nosso furo. Padrão DIN, furos guia, diâmetro 16H7. Né? Então, eu escolho o diâmetro aqui e o ajuste aqui. Tá? E a condição final é passante. Então, depois de configurado, nós vamos ver aqui em posições. Vamos selecionar esta face, a mesma face que nós selecionamos para fazer o furo de 30. E vamos posicionar este furo nesta posição. E aí vamos dar um Ctrl 8 para posicionar aqui de frente. E agora nós vamos
dar as medidas. Então, deste ponto para este, na altura, é 21. E deste ponto para este, do lado esquerdo aqui, é 21. Tá? 21, 21. Então, percebam aqui, ó, que este pontinho, ele ficou preto, ele está totalmente definido, né? Então, eu saio e ele fez a furação. Ctrl 7. Então, eu já tenho feito aqui o furo de 16 e o furo de 30. Então, vamos lá voltar no nosso desenho. E agora nós vamos fazer aqui, ó, este furo de 6,5 de diâmetro. Tá vendo? Este furo aqui, ó. Ele tem 3 furos, então, tá vendo aqui? 3 vezes diâmetro 6,5. São os 3 furos que estão igualmente espaçados aqui. Tá? Então, eu vou fazer lá no nosso modelo o furo desta posição aqui, ó. Tá? Este furo aqui, que é 6,5 também. Tá? Então, vamos voltar lá no software. Vamos ver qual que é a distância, né? Vamos voltar aqui. A distância é 52. Então, do centro para cá, tem metade, é o raio, né? Metade de 52, que é 26. Então, vamos voltar aqui no SolidWorks. E aí, nós vamos selecionar este ícone de novo de assistente de furação. Vamos selecionar aqui furo, que vai ser um furo simples também. Padrão DIN. E vamos selecionar aqui tamanho de broca. E o diâmetro de 6,5. Só vir aqui na barra de rolagem e escolher diâmetro de 6,5. E a condição é passante. Tá? Mesma coisa que nós fizemos no diâmetro de 30, nós vamos fazer agora para o diâmetro de 6,5. E aí, vamos vir aqui em posições, selecionar esta face, apertar aí o Ctrl 8 e posicionar o furo nesta posição aqui, ó. Tá? Só vou fazer um. Depois eu faço os outros 3 aplicando aí o padrão. Tá? Então, nós vamos dar as medidas. Então, a medida deste ponto até o centro do furo é 26, é a metade daquela medida lá. E ele não está ainda totalmente definido, né? Ele está azul. Então, neste caso, nós vamos selecionar o ponto, apertar o Ctrl e segurar e selecionar este ponto aqui do centro do furo. E vamos colocar aqui a restrição de vertical. Então, o furo, a posição em relação à origem ficou vertical. E eu tenho essa medida aqui de 26, referenciando aí o posicionamento do furo. Ok? Vou fechar aqui as propriedades e vou fechar aqui o posicionamento do furo. Ctrl 7. Então, foi feito aqui o furo de diâmetro 6,5. Mas agora ele tem 3 vezes esse diâmetro. Tem outro furo aqui e outro furo aqui. Então, nós vamos fazer isto com este
este comando aqui, ó, padrão. Vamos clicar aqui no padrão. Nesse caso, está escolhido aqui o padrão linear. Então, nós vamos selecionar aqui um padrão circular. Então, clica na seta. Abre aqui as outras opções. Padrão circular. Vai abrir aqui do lado esquerdo para nós as caixas de opções, né? Então, aqui, ó, recursos e faces. Quais são os recursos que eu vou fazer este padrão? Então, o recurso vai ser o furo. Então, eu venho aqui e seleciono o furo. Né? Colocou aqui, ó, furo de diâmetro 5. É este furo que eu coloquei. E a direção, eu venho aqui e seleciono e clico aqui nesta caixa da direção, porque eu vou selecionar o centro para fazer este padrão. Então, eu clico aqui, né, nesta caixa, e quando eu clico, ele fica azul, e eu vou selecionar aqui a superfície do furo. Então, eu clico aqui na superfície do furo. E ele já vai dar aqui a condição, né, para fazer o padrão aqui, que no caso são três padrões, e o espaçamento é igual. Clico aqui no espaçamento igual, coloco 360 graus. Se eu quiser aumentar o número, é só vir aqui na seta. Ó, 4 furos, 5 furos, 6 furos, né? Ele vai aumentando, ele vai mostrando aqui como está sendo criado este padrão. Mas no nosso caso é 3, então é só digitar 3 e dar Enter. Tá? E aí eu confirmo aqui o padrão OK. Então, nós estamos modelando, estamos criando, estamos vendo as ferramentas que nós temos para fazer as coisas. Tá? Tudo vai depender da peça que nós estamos modelando. Vamos voltar lá no desenho para ver o que mais nós precisamos modelar aqui no desenho. Então, nós já fizemos este furo de 30, né? Já fizemos este furo aqui de 16, já fizemos este furo aqui de 6,5 e fizemos o padrão circular, né? Falta fazer estes furos aqui, o furo de M6 e o furo de diâmetro 6H7, né? Este furo de diâmetro 6H7, ele tem uma altura de 12. Então, vamos fazer este furo primeiro, né? Este furo, ele é feito lá no topo do nosso modelo. Então, as distâncias estão marcadas aqui, ó. Entre centros é 36 milímetros. E tem uma distância de 6 milímetros desta aresta até o centro do furo. Então, 36 por 6. Vamos voltar lá no SolidWorks. E vamos vir aqui no assistente de furação. Vamos escolher as opções deste furo. Então, o padrão vai ser um padrão DIN. O tamanho não vai ser, o tipo não vai ser tamanho de broca, vai ser furo guia. Este furo guia vai ter um diâmetro de 6 milímetros. Vai ter aqui um ajuste H7. E a condição final não vai ser passante. A condição final nós vamos escolher cego. Vai ser um furo cego. O comprimento deste furo,
nós vamos digitar aqui nesta caixa, 12 milímetros. Tá? Um furo cego de 12 milímetros. Então, escolhemos aqui o padrão DIN, furos guia, diâmetro 6H7, então furo de tamanho 6, H7, e vai ser um furo cego de 12 milímetros. Vamos aqui escolher a posição, e a posição vai ser nesta posição aqui, ó, neste topo da nossa placa. Então, a gente vem aqui, clica nesta face, aperta aí o Ctrl 8 e vamos fazer os dois furos. Vamos clicar neste ponto. Vamos arrastar aqui o mouse e clicar neste ponto. Então, ele está posicionado aqui. Como ele tem que ficar aqui simétrico em relação à origem, né? A mesma coisa eu vou fazer que nem fiz naquela hora de traçar o perfil do recorte. Nós vamos vir aqui desenhar uma linha de centro. Deste ponto do furo até este ponto do furo. E traçar uma outra linha de centro. Deste ponto da origem até o ponto médio desta outra linha que nós fizemos. Ó, se a gente vier aqui, a gente localiza esse ponto médio. A gente clica aqui, aperta o ESC para sair do comando linha. E agora, esta linha, a gente vai colocar a restrição de horizontal. Então, eu seleciono a linha e venho aqui e coloco tornar horizontal. Agora, os dois furos, eles estão amarrados em relação à origem, né? Como está ainda azul, nós temos que colocar algumas dimensões. Então, vamos clicar aqui em dimensão inteligente. Vamos clicar na linha. Vamos arrastar a cota para fora e colocar a medida, 36, que é a distância entre os dois furos. E agora, a medida aqui de comprimento, a gente seleciona a aresta, seleciona a linha e vamos colocar a medida de 6 milímetros. Então, eu vou sair aqui, eu já defini esta distância, né? Vamos sair e está feito o nosso furo. Um furo de 6H7 pela profundidade de 12, tá? Bom, agora vamos voltar então lá no nosso desenho. Eu vou precisar agora fazer estes dois furos aqui, que são furos roscados, né? Estes dois furos, eles são M6, então são dois furos M6, e a profundidade da rosca é 16 milímetros, tá? Então é um furo cego também, né? Então nós vamos voltar lá no SolidWorks. Se eu só ver ver aqui qual que é a distância entre centros, né? É 66 milímetros. Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Vamos lá no recurso assistente de furação. E agora eu vou selecionar este tipo de furo aqui, ó, tarraxa reta. Tarraxa reta.
padrão DIN, não é furo de cano reto, é furo roscado. Vou selecionar aqui a rosca. Um furo M6, ele é cego, ele vai ter um comprimento de rosca aqui de 16 milímetros. Né? Então, quando eu mudo, o padrão é ele colocar 2 vezes o diâmetro, né? Ó, 2 vezes o diâmetro. 2 vezes o diâmetro é 12. Quando eu coloco 16, eu mudo o padrão, então fica amarelo aqui, mas não tem problema nenhum, tá? Então, o padrão aqui vai ser um furo M6 por 16, perdão, padrão não, né? O nosso furo é M6 por 16 e o furo da broca vai até 21 milímetros, tá? Então, ele já coloca isto daqui automaticamente. Eu poderia alterar se eu quisesse alterar aqui a medida de 21, tá? Mas eu vou manter naquilo que ele colocou. Então, vai ser um furo M6 com a altura da rosca de 16 milímetros. Nós vamos vir aqui em posição, né? Vou selecionar esta face. E eu vou colocar aqui o diâmetro. Apertar aqui o Ctrl 8 para facilitar, né? Então, eu vou posicionar o diâmetro aqui e o diâmetro aqui. Eu vou fazer aqui aquela linha de centro, deste ponto para este ponto. Okay? Aperto o ESC, saio, né? E vou fazer outra linha de centro, deste ponto até o ponto médio. Mesma coisa que nós fizemos na outra, né? Seleciono esta linha e coloco ela tornar horizontal. Agora, para manter o mesmo alinhamento do diâmetro de 6 que nós fizemos, eu vou selecionar aqui o ponto do centro do diâmetro de 6, vou selecionar a linha e vou colocar coincidente. Então, eu não preciso colocar a distância de 6 milímetros. Quando eu alterar, se eu alterar a distância de 6 milímetros do posicionamento do diâmetro de 6, o de diâmetro do M6 vai alterar automaticamente. Então, aqui, como normalmente os furos são todos alinhados, isso daí já garante que eu não altere a distância do furo 6H7 e esqueça de alterar a distância do furo M6. Tá? Então, quando a gente coloca restrições, a gente está garantindo, que nem eu falei, né? A gente está garantindo uma condição. Neste caso, a condição é que o diâmetro de 6H7 é alinhado com a rosca M6. Então, se eu faço isto, eu garanto que sempre eles estarão alinhados. Tá? Então, aqui, 66, que é a distância. E finalizo aí a minha furação. Tá? Então, furo de diâmetro de 6H7, ele tem essa distância de 6. O furo M6 não tem a distância de 6, mas ele está referenciado por esta medida aqui de 6. Quer ver? Eu vou fazer um teste e vou alterar a medida de 6 do furo diâmetro 6H7. Vou colocar 4 milímetros. O furo de M6 vai juntos. Olha, eles sempre permanecem alinhados, né? Então, eu garanto que sempre os furos estão alinhados.
Certo, pessoal? Vou compartilhar aqui, gente. Agora, tem um chanfro aqui, ó, né? Então, nós precisamos fazer este chanfro, que é 3 por 45, né? Então, vamos voltar lá no nosso modelo e vamos vir aqui no comando fillet, né? Nesta seta do comando fillet, e vamos buscar o comando chanfro. Ele pede aqui quais são os itens para chanfrar, né? Ó, se nós viermos aqui, a gente está selecionando a aresta lá de trás. Mas eu posso clicar com o botão do meio do mouse e girar aqui o meu modelo, né? Porque eu vou querer chanfrar esta aresta aqui. Então, eu seleciono esta aresta e aqui eu determino a dimensão, a distância. É 3 milímetros. 3 por 45. Não, 3 por 45. Tá? Então, eu estou fazendo um chanfro, olha, dando a medida, ângulo e distância. Eu poderia dar distância, distância. Aí seria 3 e 3, né? Ou poderia fazer aqui uma face de offset no chanfro. Ou dar a medida da face do chanfro que vai ficar, né? Então, são várias opções que a gente pode ter aí do chanfro. Então, o que a gente usa mais normalmente é o diâmetro, o chanfro de 3 por 45, né? Ou seja, medida e ângulo. Aí é só confirmar e aí o chanfro foi feito. Tá? Pronto. 7, ele volta, né? Então, turma, são estes os recursos que a gente precisa para modelar esta placa, né? Então, lembrando, né? Como é o nosso primeiro modelo, tudo que nós fizemos aqui de detalhes, ele está colocado aqui na árvore do nosso modelo, né? Tudo que nós fizemos está colocado aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar, ó, eu vou, tá vendo? Quando eu venho aqui nesta linha, eu vou alterar aqui o fim que está no chanfro, vou colocar aqui depois do ressalto. Então, só aparece o ressalto que eu fiz. É como se eu estivesse vendo o processo da peça, né, que eu fiz o modelamento. Se eu clicar para baixo, eu coloquei aqui o ressalto de 3 milímetros. Se eu colocar para baixo, eu fiz aqui o furo, né? Então, se eu for deslocando aqui, eu consigo, em qualquer parte aqui do meu processo de confecção, colocar outra coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer o chanfro, chanfro depois de ter feito o ressalto aqui, eu poderia. Então, eu pego o chanfro, clico no chanfro, seleciono com o mouse e arrasto até depois aqui do ressalto. Tá? Então, eu mudei o chanfro de posição. Então, neste caso, ficaria assim, ó. O ressalto que eu fiz, o outro ressalto, e aí já haveria o chanfro. Então, eu mudei a posição deste processo de chanfro lá para cima. Tá? Eu posso fazer isto em algumas situações, tá? Não em todas as situações. Entenderam? Então, aqui é a árvore do nosso produto. Eu faço aqui as edições que eu quiser. Né? Então, se eu quero editar o chanfro,
É um chanfro de 5 milímetros, não de 3. Então, eu clico aqui no chanfro, eu posso editar ou aqui nas cotas, né? Que aí já dá a medida aqui, ó, 3 milímetros. Eu posso clicar na medida de 3 milímetros e alterar para 5. Aí eu já estou aumentando o chanfro. Ou eu posso vir aqui no chanfro, clicar e colocar aqui, editar recurso. Aí, na edição do recurso, eu posso alterar também a medida do chanfro. Então, ou eu faço por aqui, na edição do recurso, né? Ou eu faço na cota. Então, se eu vier aqui no ressalto, eu posso alterar aqui nas cotas que aparecem, ou eu posso vir aqui no ressalto e posso editar o recurso. Editando o recurso, eu vou mexer nesta profundidade, né? Nesta dimensão de profundidade. Se eu clicar aqui e, ao invés de editar recurso, eu editar o esboço, eu vou voltar na fase do esboço e eu posso editar estas medidas do esboço. Tá? Por isso que o software SolidWorks, ou Solid Edge, ou Inventor, todos estes, né, eles são conhecidos como softwares paramétricos. Eu consigo editar as medidas do meu modelo. Então, as medidas do modelo, elas estão relacionadas às restrições que eu coloquei neste meu modelo. Ok? Então, esta peça, ela já está modelada. Então, nós vamos salvar, né? Fechamos aqui o nosso modelo, podemos fechar. E aí, vamos iniciar um novo modelamento. Então, nós vamos vir aqui em novo, ou Ctrl N, né? Tanto faz. Vamos lá na peça. Ok. E agora, nós vamos modelar. Vou compartilhar aqui o desenho, né? Nós vamos modelar a peça 2, que é a base. Então, essa peça 2 aqui, ó. Tá? Essa peça 2, nós vamos modelar, né? Então, eu vou voltar lá no SolidWorks. Agora eu vou fazer diferente, tá? Só para mostrar para vocês que dá para fazer das duas formas, tá? Então, eu vou selecionar aqui o comando ressalto base extrudado. Ele vai pedir para eu selecionar o plano. Então, lembram-se aqui, ó, os eixos X, Y, que estavam lá no desenho, né? Então, são deste plano frontal. Então, eu vou selecionar aqui o plano frontal. A minha origem está aqui. Esta minha origem, se nós olharmos lá no desenho, aqui do conjunto dispositivo, né? Ó. Então, este item 2, essa base, né, que eu vou desenhar, ela está referenciada aqui 53 milímetros do eixo X e 9,3 milímetros do eixo Y. Só que eu tenho 9,3 mais 12. Então, esta aresta aqui, ela está distante da origem 9,3 mais 12 milímetros. Tá? Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Nós vamos fazer um retângulo. Então, eu venho aqui no retângulo. E eu vou fazer um retângulo de 2 pontos, né? 2 cantos. Então, eu vou fazer um retângulo deste ponto aqui
para cá, porque eu sei que a minha base está abaixo da referência aqui da minha peça, né? Então, eu venho aqui na dimensão inteligente, vou colocar a medida aqui dessa altura da base, que é 14 milímetros, já vou definir aqui o meu retângulo, vou colocar esta medida aqui de comprimento, que eu não sei quanto é, eu acho que é 72, depois a gente confirma lá e pode editar, né? Então, eu vou colocar 72, sem problemas, né? Então, é 14 por 72. E aí, eu vou colocar a referência em relação ao que é a origem. Então, deste ponto até esta linha é 53. E deste ponto até esta linha é 9, nem vou me preocupar em fazer conta na calculadora. Eu coloco 9,3 mais 12. Tá? 21,3. Então, aí eu já defini o perfil da minha base, né? Definindo aí o perfil da minha base, eu saio e aí a profundidade é igual à profundidade da placa, é 80. E ela é também no plano médio. Então, eu venho aqui na direção, escolho a condição final plano médio, porque ela vai fazer a extrusão metade para um lado, metade para o outro. E a medida da extrusão é 80 milímetros. A base já está aqui desenhada, né? Então, eu confirmo. E a minha base já está feita. Ó. Ctrl 7. Quando eu fizer a montagem, a minha placa vai ficar posicionada aqui em cima desta face da minha base. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o chanfro nesta aresta. Então, eu venho aqui, fillet, chanfro, seleciono esta aresta, e a medida do chanfro já está aqui, ó, 3 milímetros, 3 por 45. A gente só confirma. Então, se nós formos olhar o desenho, né? Ó, este chanfro é este chanfro aqui. Então, eu fiz este perfil, desenhei este perfil lá no meu esboço, né? A distância, vamos confirmar agora, a distância é de 72 mesmo, tá certo? Né? 72 milímetros, é 72 milímetros, isso mesmo, né? 72 por 80 e 14 milímetros de espessura. Então, aquelas medidas que eu coloquei, compartilhar aqui com vocês, né? Ó, aquelas medidas que eu coloquei, Ctrl 8, são estas aqui, ó, 53, 21,3, para referenciar aqui a minha base, e a minha base tem 14 por 72 milímetros de comprimento. Tá? Ctrl 7. Vamos salvar, que é bom salvar. Então, vem aqui em salvar. A gente precisa ver onde que está salvando, né? Então, aqui, nós confirmamos aqui, ó, está salvando lá em documentos, curso SolidWorks, turma 2, pasta 3D. É aqui mesmo que eu quero salvar. Então, aqui eu coloco o nome, P02. Vou até copiar este nome aqui, ó, que foi da placa. Eu só vou alterar aqui, ó, ao invés de placa,
A gente vai colocar aqui base e suporte. Então, P02, base e suporte, SLD. Salvo.